Hoje vamos mergulhar em algo sagrado, urgente e profundo. Deus em nós. Com Maíse Braga. Sente essa presença? Algo em você já percebeu que não estamos sozinhos, que carregamos algo muito maior. Deus habita em cada um de nós. Essa palestra é um convite explosivo para reconhecer sua morada íntima. Imagine. O divino não está lá em cima, distante. Ele habita seu coração, sua respiração, seu pensamento. É uma luz interna que pede ação, conexão, transformação. Maíse provoca. Se Deus mora aqui dentro, nossas escolhas ganham peso eterno. Nossos sentimentos, intenções, gestos, tudo isso toca o divino ou o afasta. É um chamado para retomar a sacralidade da vida cotidiana e despertar a responsabilidade espiritual que carregamos. Prepare seu coração, porque essa mensagem vem carregada de profundidade e urgência. Assista comigo, inscreva-se e deixe nos comentários o que seu coração já sente sobre essa presença divina. Você está pronto para se surpreender? Então vem comigo e assista até o fim. Amigos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 120, Kardec perguntou: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta dos espíritos foi: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Portanto, dizendo que toda pessoa que é má, na verdade, é ignorante. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Vejam que há palavras que os espíritos usam quase todo o tempo no Livro dos Espíritos: vontade, livre-arbítrio, decisão nossa. De onde vêm as influências que se exercem sobre a pessoa que faz o mal? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Resposta: como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Disse o Cristo: a cada um segundo suas obras. E hoje nós vivemos uma situação de intolerância tão grande em relação ao outro, só porque ele pensa diferente, só porque ele é diferente, só porque as opções de vida dele são diferentes, que as coisas estão ficando muito difíceis. Justamente no momento em que a Terra precisa se libertar. Para se libertar, nós precisamos libertar o nosso coração de preconceitos, de coisas que herdamos, não simplesmente da nossa família de hoje, mas das outras vidas que tivemos. Na semana passada, no final de semana em São Paulo, eu e Alberta Almeida demos um seminário na Federação Espírita de São Paulo, superlotada, sobre família. Quando acabou, claro, as pessoas queriam conversar, porque ficamos juntos de 9 da manhã às 6 da tarde. À tarde, o debate com perguntas e respostas. E você percebia claramente que as famílias estão vivendo dramas tremendos por causa de drogas, por causa de desistências através de suicídio. Foi duro ter à minha frente, por exemplo, uma senhora, ainda moça, chorando para contar que a única filha de 21 anos havia se matado. E outras histórias que eu passaria a noite contando para vocês. Então, nós estamos vivendo, sem dúvida, individual e coletivamente, uma hora difícil, em que as nossas escolhas precisam ser as escolhas de Deus. E é claro que nós temos Deus dentro de nós. Fomos criados simples e ignorantes, dizem os espíritos amigos a Kardec. Cada um de nós escolheu o seu destino desde o início. E há uma teoria de que Jesus, o Cristo, desde que foi criado, optou pelo bem. E uma vez perguntado, Emmanuel disse através do Chico que realmente houve muitas almas que,
Uma vez criadas, e aí nós não vamos entrar na questão de Deus criou, etc. Uma hora ele descansou, depois ele criou de novo. Os espíritos dizem que ao longo de muito tempo Deus continuou criando. E aí Kardec foi atrás da história. Mas eles dizem logo, não adianta falar para vocês, porque vocês não vão entender. E Kardec, então, se recolheu. Deus é a causa suprema de todas as coisas. Resposta da primeira pergunta, a pergunta de número 1, porque obviamente Kardec perguntou, o que é Deus? E você percebe claramente, Emmanuel disse que realmente os espíritos foram sendo criados ao longo dos séculos, dos milênios, mas que houve sim muita gente que optou desde o primeiro momento, apesar de ser um espírito primitivo, pelas coisas boas. Então, era Deus dentro dessa pessoa de uma forma muito grande, porque desde o início, quando o espírito mal começava a ter as suas experiências, com certeza em planeta inclusive inferior à Terra, ele optou por não fazer o mal. Mas eu não queria desiludir vocês e eu, mas é óbvio que nós não optamos pelo bem desde o início, senão nós não estaríamos ainda aqui. Já teríamos completado o nosso processo evolutivo. Porque mesmo que você tenha sido criado só há 1000 anos, e nenhum de nós aqui foi criado só há 1000 anos, podem ter certeza disso, encarnados e desencarnados presentes, você já teria em 1000 anos tomado uma atitude. Mas nós realmente não tomamos. Eu não me esqueço nunca de uma reunião de mocidade em que o Dr. Bezerra de Menezes, através de Dona Irene, veio conversar conosco. E nós, muito iludidos, perguntamos naquele dia, o senhor acha que nós, os jovens aqui da Mocidade da Comunhão, vivemos na época de Jesus? Nós somos tão antigos assim? Dr. Bezerra disse, meus filhos, muito antes de Moisés, vocês já caminhavam pela terra. Os bobalhões, porque nós tínhamos 16, 17 anos, no primeiro momento ficamos orgulhosos. Nossa, nós somos espíritos antigos, nós somos espíritos experientes. Um amigo disse para mim na mesma hora, por isso que você começou a fazer palestra com 16 anos. Meu Deus, bastou estudar um pouquinho para morrermos de vergonha, porque estávamos recomeçando mais uma vez. E como éramos muito jovens, achávamos que éramos os reis da cocada. Nossa, olha como tem gente velha vindo à comunhão. Nós não, nós começamos meninos. Começamos meninos porque com certeza pedimos pelo amor de Deus para começar meninos com medo do que nós podíamos fazer. Tem muito isso. Quantas vezes nós apontamos o dedo para o outro? Aliás, ultimamente é a moda. São as críticas virulentas, impiedosas nas redes sociais, que graças a Deus eu nunca tive, mas as pessoas me contam coisas pavorosas. Como que tem gente que consegue ter tanto ódio por ninguém? Porque o ódio é lançado a pessoas que eles nunca viram, que eles não conhecem. É inacreditável como as pessoas têm dentro de si verdadeiros infernos. E nós ainda estamos achando que existe céu, inferno, purgatório. Meu Deus, está tudo dentro de nós. E esse é que é o problema nosso. Porque Deus também está em nós. É a nossa parte de Deus que nos torna generosos, humildes, verdadeiros, preocupados com o outro. Se cada um de nós fizesse alguma coisa pelo outro, podem ter certeza, o mundo já teria mudado. E os espíritos, nos últimos livros, nas últimas mensagens, estão nos lembrando que ninguém pode fazer milagre, que se nós, atualmente, os encarnados na Terra, não tomarmos uma atitude positiva, as coisas vão ficar muito complicadas. Vem aí o dia 21 de julho, o dia que está todo mundo esperando que apareça uma nave espacial no meio de Brasília. O dia que é a data limite de Chico Xavier. Gente, meu Deus do céu. Se acontecer alguma coisa, vocês podem me procurar lá em casa. Entendeu? E dizer, tá vendo, Maíse? Como tinha a data limite? Tudo isso surgiu porque quando o homem chegou à Lua em 69, e antes que alguém diga que não chegou à Lua, chegou. Aquilo não foi uma montagem da NASA, né?
Tanto que, dos 3 astronautas, Armstrong, quando desceu, disse a sua famosa frase, né, que lá ficou registrada, e quando ele voltou para a Terra, nunca mais ele foi o mesmo. E vocês podem escrever, alguma coisa aconteceu lá. Não duvidem, aconteceu alguma coisa na Lua. Ele viu alguma coisa que talvez não fosse nem encarnada, né? Lá com certeza não era. Mas que ele viu alguma coisa, viu. Porque ele mudou completamente os amigos todos, a família. Ele morreu recentemente, já velhinho. Mas todo mundo contava a mesma história. Ele não aceitava as milhares de homenagens que queriam fazer para ele. Ele não aceitava o dinheirão que ofereciam a ele para fazer palestra contando o que tinha acontecido durante a viagem. Então não duvidem. Dos 3, ele passou por alguma experiência que o mudou para sempre. Quando em 69 eles chegam na Lua, os espíritos, muitos anos depois, contaram que os seres de outros planetas, já espiritualizados, já tendo ultrapassado a fase que a Terra está vivendo agora há muito tempo, ficaram preocupados, porque o povo mais guerreiro do universo tinha chegado à Lua. Somos nós. E aí tocou o pavor. Meu Deus, se eles não pararem na Lua, se eles conseguirem uma tecnologia que os traga para perto de nós, vão trazer para perto de nós essa coisa guerreira, agressiva, que há tanto tempo nós já superamos. Então, a alta espiritualidade superior se reuniu no espaço para determinar à luz do Cristo, porque Jesus estava junto, que se em 50 anos após a chegada do homem não houvesse uma outra guerra mundial, uma terceira guerra mundial, a partir dessa data, o homem conheceria na área da ciência, da medicina, da tecnologia, um avanço extraordinário. Porque teria conseguido dominar os seus instintos e, finalmente, ia começar a receber, em troca da vida, do mundo, do universo, essa possibilidade de cura de várias enfermidades, de uma série de coisas que vão beneficiar pessoas que têm graves limitações, etc, etc. Então, foi isso que a espiritualidade disse ao Chico. E nós estamos no mês em que se comemoram os 50 anos. Se nos próximos dias um doido qualquer, e há vários doidos comandando os países, não tomar uma atitude de apertar um botão qualquer, né? Eu confesso a vocês, abrindo um parêntese aqui, que quando Trump se elegeu presidente, eu achei que era o nosso final. Porque eu imaginei aquele homem, inadvertidamente, sentando em cima do botão. Juro que eu pensei isso. Aliás, eu sou diabética há 12 anos e, naquele dia, eu fiz uma longa caminhada. Atravessei do meu prédio até a padaria, entrei e falei para o rapaz: salta um chicabom. Juro por Deus, pela minha felicidade da minha filha. Tasquei o chicabom. Depois eu contei para minha médica, ela relevou. Disse: não, Maísa, eu sei que para suportar a notícia você tinha que chupar o chicabom. Porque vocês sabem, o chicabom é a única coisa que tem o mesmo sabor da minha infância. Tudo mais ficou imprestável. O diamante negro era um chocolate que eu adorava, hoje é horroroso. Mas o chicabom permanece. Então, nada como o chicabom, porque eu achei que eu ia morrer nos próximos meses. Aí eu falei: gente, esse homem vai sentar no botão, eu vou estar morta mesmo. Quem que eu tenho que estar controlando meu diabetes? Foi o chicabom mais gostoso que eu tomei na vida. A verdade é que essa história toda da data limite é simplesmente isso. Não se preocupem, só faltam uns dias e nós vamos poder, se Deus quiser,
ter os próximos anos de grandes realizações. Porque os Espíritos dizem que em todas essas áreas que nós humanos precisamos tanto que evoluam, há seres que vieram com a tarefa, que vieram com o compromisso de trazer cura a várias enfermidades. Eu não me esqueço do Dr. Bezerra de Menezes nos trabalhos de cura aqui da comunhão, dizendo para a gente, meu Deus, a cura do câncer é tão fácil. Eu ficava doida quando ele falava isso. Porque que cura fácil é essa que não chega? Há muita gente desencarnando por câncer, muita, de todas as idades. É uma doença terrível, que às vezes vai embora, mas volta 7, 11 anos depois. Antigamente se pensava, não, se você ficar 5 anos sem a doença, ela não volta mais. Engano. Ela está retornando. Estão retornando enfermidades que já estavam completamente vencidas, como a tuberculose. Então tem alguma coisa muito errada. Com certeza nessa energia que nós ainda não conseguimos que seja de Deus. Se cada um de nós imaginar, e não vai imaginar errado, que veio com a tarefa de mudar o próprio coração e, de preferência, a vida em torno, nós vamos poder fazer muito. E não adianta, porque essa é realmente uma vida decisiva. Quem vai continuar reencarnando no 3º milênio na Terra está decidindo agora. Eu sei que a Terra não é essa bola toda, mas nós ainda temos sonhos a realizar. E alguns deles já não vamos realizar nessa vida. Então, com certeza, voltaremos à Terra para continuar realizando nossos sonhos. Às vezes eu converso com amigos e digo, não, quando nós reencarnarmos, e eu tenho vários amigos tão delirantes que dizem, não, mas eu não volto mais para a Terra. Aí eu digo, por quê? Você está fazendo alguma coisa muito errada? Porque a gente sabe que quem está saindo da Terra em profunda perturbação, pessoas que fizeram coisas horríveis, estão sendo convidados a descobrir do outro lado da Lua que estão sendo informados que para a Terra não voltam mais. Porque a Terra avança. Por incrível que pareça, a Terra avança. E eles vão viver em outro mundo inferior. Então, nós temos tudo nas mãos ainda. A grande inveja que hoje existe na nossa vida, não duvidem, é o fato de ainda estarmos num corpo de carne. Há muitas almas sofredoras que nos assediam na tentativa de nos fazer fracassar. Por pura inveja. Porque nós temos um corpo e eles não. E por quê? Porque com certeza prometemos mais do que eles. Quando você promete muito, um corpo novo lhe é concedido. E muitos adversários nossos de ontem não foram fundo nas promessas, mas são os nossos observadores implacáveis. Os Espíritos têm dito que pessoas boas, pessoas com tarefa nobre, estão caindo, porque a sombra trabalha. Então, de repente, meu Deus, fulano, como é possível? É possível. Porque havia em fulano ainda todo um processo de uma alma sofredora, complicada, sexualizada, que ele não conseguiu vencer. É claro que a espiritualidade trabalha, mesmo nos utilizando nos trabalhos de passe. Ninguém vira santo porque se tornou passista, porque trabalha na desobsessão, porque recebe uma psicografia. Mas a partir do momento que você desenvolve o seu potencial mediúnico, não duvide, você está lacrado, você está no caderninho deles. Basta você começar a pensar, ai, não sei, pimba. Você não sabe mesmo. Eu vi pessoas maravilhosas ao longo desses 46 anos que estou na doutrina, pessoas extraordinárias, sucumbirem por ciladas que pareciam coisas tolas, mas que se tornaram grandes problemas. Vi oradores que, quando abriam a boca aqui dentro da comunhão, você ficava assim, meu Deus, será que um dia eu vou fazer uma palestra como esse homem? E, no entanto, a sombra conseguiu afastar essas pessoas das tarefas para sempre. E isso não podemos deixar acontecer. Você pode não ter uma tarefa dentro da sua religião, mas você com certeza tem dentro da sua casa, por mais difícil que a sua família pareça. E hoje, não duvidemos, graças a Deus, há famílias as mais diversas.
Essa diversidade o mundo tem que viver. Ah, meu Deus, fulano é tão esquisito, ele é tão diferente. Meu Deus, conheça o coração de fulano. Só porque ele é diferente de você? Só porque as opções de vida dele, afetiva, enfim, a caminhada dele é muito diferente da sua? E quem disse que na sua não existem as horas difíceis? Não existem as provações, não existem aquele momento, aquela esquina em que você se vê na frente de dois caminhos e você não sabe qual deles o seu coração vai seguir dentro da realidade. Então, não adianta nós pensarmos, porque agora eu sou evangélico, porque agora eu fui para o espiritismo. Aí é que a responsabilidade é muito maior. Porque a ignorância, não duvidem, é uma bênção. Nós fomos simples ignorantes por muitas encarnações. Os espíritos mentores escolhiam os nossos caminhos. Mas a partir do momento em que nós passamos a escolher os nossos caminhos, responsabilidade total nossa. Tanto desencarnados como encarnados. Quantas vezes pessoas vieram conversar comigo depois de palestra dizendo: Maíse, eu sei que eu não escolhi o que eu estou passando. Porque eu não teria coragem de escolher tanta dor. E quando a pessoa se afastava, o espírito amigo dizia: escolheu sim. Escolheu, chorando, implorou de joelhos. E a pessoa horrorizada: não, eu não posso ter escolhido isso. E é claro que há coisas que não foram escolhas nossas antes, estão sendo escolhas nossas agora. E é isso que tem preocupado os amigos espirituais. Eles têm dito, através de muitos médiuns psicógrafos, que há muita gente na Terra vivendo dramas que não deveriam viver. Vivendo situações dolorosas, inclusive doenças que não estavam no seu mapa espiritual. Porque, é claro, a nossa mente trabalha, o nosso coração trabalha, muitas vezes sentindo sentimentos que trabalham contra nós. E a partir do momento que um sentimento trabalha contra você, não tenha dúvida, uma hora, pode demorar muito tempo, o corpo vai trabalhar contra você. Porque as enfermidades vão surgir. E o revolucionário, entre tantas coisas, do contato de Kardec com os espíritos, é que eles já diziam isso em 1857. Que nós éramos as nossas escolhas, coisa que os espíritos vêm repetindo de tempos para cá, quase diariamente. E dizendo, inclusive em mensagens aqui da comunhão, que todos nós comprometidos com o trabalho do bem, ainda que para nós mesmos o trabalho que façamos parece pequenino, estamos sendo atacados. Consciente ou inconscientemente, a sombra não vai se entregar sem criar uma quizumba. E nós precisamos estar preparados. Claro que você não vai virar um doido do tipo: meu Deus, será que eu bebo essa água? Meu Deus, será que eu como essa comida? Meu Deus, será que eu namoro essa pessoa? Não. Viva o seu natural, mas sabendo que o seu natural muitas vezes é agressivo, é incompreensível. Meu Deus, como é que fulano não entendeu aquele momento em que eu tive um chilique? Mas fulano não tem obrigação de aceitar seu chilique? O direito dele é dizer: nossa, você está tendo um chilique. E hoje as pessoas, quando contrariadas, têm um chilique. Ou então elas dizem: você meteu uma faca no meu peito. Todo orador espírita é meio dramático. Então, não duvidem que quando a gente quer convencer alguém pela palavra, a gente consegue. E quando acontece alguma coisa, se a gente não se policia, vira um drama. Não é um drama em si, mas você contando para o outro parece uma coisa pavorosa. Porque o dom da palavra não existe só na hora boa, não. Você consegue convencer a pessoa que pau é pedra. E é por isso que quando você tem a tarefa, a palavra tem que ser sempre observada. Quando eu comecei a fazer palestra, a primeira coisa que seu Eurípides de Barçanufo disse para mim foi: minha filha, sem palavrões. Eu tinha 16 anos. Sem piadas pesadas. E a dona Irene adorava contar piada pesada. Ela não contava aqui dentro, ela me levava para debaixo daquela árvore ali. Eu tenho uma para te contar. Eu ficava morta de vergonha, porque eu sempre fui muito tímida, embora as pessoas não acreditem. Eu ficava morta de vergonha e ela contando piadas gargalhadas.
Né? Porque uma coisa era a Irene Pessoa, outra coisa era a Irene que recebia Dr. Bezerra de Menezes, Ramayana, Dia da Cruz, etc. E ela contava piada e ria. Um dia ela veio muito séria falar para mim: Maíse, nunca mais eu vou contar uma piada para você, porque seu Eurípides Barçanufo disse que você só escuta as minhas piadas por educação. Porque ele, incorporado em mim, ela era inconsciente, ela não lembrava, disse para você que você não pode contar piadas pesadas. Então, a partir de hoje, minha filha, você vai perder, porque eu não posso te contar mais piada nenhuma. E nunca mais contou, né? Então, é aquela história. Às vezes ela, inclusive, contava coisas e a gente tinha que dizer: Dona Irene, não é isso não. O espírito veio através da senhora e falou exatamente o contrário. E ela dizia: mentira! Falou o contrário do que eu estou falando? Mas, claro, ela sempre obedecia o que o espírito amigo tinha dito através dela. Então, tem histórias maravilhosas que, ao longo do tempo, eu vou contar para vocês, porque eu acho que isso não pode se perder. Quantos de vocês aqui, que mal chegam à doutrina espírita, não devem ter tarefas na mediunidade? Só o tempo dirá. Mas uma tarefa que todos nós temos é de lá fora vivenciar Deus em nós e a doutrina também. Eu sei que aqui há muitas pessoas que não são espíritas e eu fico muito satisfeita que estejam conosco. Não importa a religião que você tem ou até que você não tenha religião nenhuma. Mas o importante é que quando estamos aqui discutimos sobre a vida, e foi isso que a proposta dos espíritos foi sempre essa: vamos falar da vida. E havia 10 pessoas na plateia quando comecei. Mas os espíritos disseram: não se preocupe, ao longo dos anos as pessoas virão, porque haverá uma loucura na Terra e as pessoas terão que buscar algo para mudar os seus corações para melhor. Então, não interessa de onde venha o nosso equilíbrio. É equilíbrio? Então, vem de Deus. E nós precisamos disso. Precisamos olhar o outro com carinho, seja o outro quem for. É difícil perdoar quando a pessoa nos fere, quando nos magoa, quando debocha de nós, quando não gosta de nós, porque nós, claro, queremos ser gostados, queremos ser amados. Então, é importante ter essa tolerância, essa certeza de que, mesmo quando alguém nos magoa, como dizia Emmanuel através do Chico, se alguém te magoou, pior para ele. Se você magoou alguém, o problema permanece com você. Inegável, porque todos os sentimentos têm energia. E nós precisamos imaginar que, por exemplo, Jesus, quando surge, não havia ninguém mais diferente do que ele. E por isso ele sofreu o que sofreu. Porque era inimaginável que existisse uma pessoa, naquela época, na Roma dos Césares, falando de amor, de caridade, de perdão. Não por acaso Jesus buscou sempre os mais humildes, os que sofriam, os escravos, as mulheres da rua, porque ele sabia que ali estava o sofrimento absoluto. Vejam que, quando ele chama Mateus, que era um cobrador de impostos, para a missão, ele não explica nada para Mateus. Mateus estava ali contando o dinheiro que cobrava, ele chega à frente de Mateus e diz: levanta e vem comigo. E Mateus, magnetizado, joga tudo no chão e vai atrás dele. Não sabia nem quem era aquele homem que ele estava seguindo. Pedro, a mesma coisa. Os espíritos contam que na praia, quando Pedro viu Jesus pela primeira vez, Jesus vinha caminhando na areia na direção dele, e ele olhando para Jesus pensando: meu Deus, de onde eu conheço esse homem? E não conseguia lembrar. E aí hoje a gente sabe, porque os espíritos contam que 100 anos antes de vir à Terra, Jesus fez uma grande reunião na pátria espiritual para convocar aqueles que no início da sua tarefa o seguiriam. Ali estavam os futuros apóstolos, ali estavam os primeiros cristãos que morreriam na arena. E ele falou do sacrifício que todos fariam, que ele não ia ficar na terra, que muita gente ia morrer pela tarefa que ele tinha de dizer que só o amor nos libertaria para a eternidade. E Emmanuel conta que naquela conversa, naquela reunião, quando Jesus acaba de falar, um dos que estavam presentes se levantou e disse: Senhor, de todos os que te seguirem na terra, eu serei o mais fiel. Era Judas Iscariotes.
Eu gosto dessa história porque ela aconteceu e porque lembra muito as promessas que nós fazemos antes de nascer. Não, vou encontrar fulano? Meu Deus, o meu sonho é encontrar fulano. Nossa, fulano vai ser terrível com você. Que nada. Eu vou conquistar fulano. Será que eu posso casar com ele? Gente, uma amiga separou-se após 16 anos de casada com 4 filhos. E os espíritos amigos aqui, quando ela, naquela época, buscou uma orientação, porque ela estava muito desesperada por terminar o casamento dela, contaram para ela que quando ela se reuniu a ele no mundo espiritual, os mentores dela disseram: olha, ele mais uma vez não vai conseguir ser um companheiro para você. E ela: não tem problema. Olha, vai ser uma vida difícil, porque vocês vão se encontrar ainda na juventude, você vai ajudá-lo a se erguer numa série de questões, mas ele provavelmente não vai valorizar isso. Não tem problema. Aí foi a hora dos filhos. E os espíritos disseram: há 2 espíritos que com certeza virão através de vocês 2. Quero 4. Doutor Bezerra contou isso para ela, aqui dentro da comunhão. Minha filha, 4? Por que não só 2? 4 vai ser problema, porque os outros 2 que vão nascer são almas muito necessitadas. Eu quero os 4. E quando ela se separou, ela se amargurou de tal maneira que ela dizia: por que que eu me casei? Por que que eu tive 4 filhos? E aí ela ficou tão desequilibrada que o Dr. Bezerra de Menezes a chamou e explicou por quê. Eram escolhas dela. Os mentores haviam sugerido outra coisa. Porque eles às vezes sugerem: não, nessa vida já está demais, vamos deixar para mais para frente. Mas no afã de ter finalmente Deus dentro de nós, nós vamos exigindo que tudo caia sobre a nossa cabeça. Quando cai, aí nós dizemos que Deus não existe. Então, esse Deus que habita em todos nós, porque fomos criados por Ele, precisa aparecer. Porque Jesus foi totalmente diferente do homem da sua época. Sofreu preconceito. Se ele viesse hoje, com as mesmas histórias de 2000 anos atrás, eu não duvido que alguém o crucificaria. Podem ter certeza disso. Porque ainda é muito incômodo falar sobre você aceitar todo mundo, você não discriminar ninguém, você saber que amanhã o seu pé pode falhar, por que você está apontando o outro que falhou? Amanhã você pode viver uma queda emocional, espiritual, por que você está rindo daquele que caiu? E hoje, infelizmente, é preciso cuidado até com o que se fala. Porque há pouco tempo minha filha, psicóloga, disse: mãe, cuidado com o que você fala nas palestras. Pode ter alguém que fique contrariado com o que você fala. E eu falei para ela: Mariana, mas eu falo há 45 anos de Jesus. E ela muito sabiamente me disse: e que é a coisa mais revolucionária do que isso? E ela não tem religião. Mas caiu na mosca. Ainda é muito revolucionário dizer que você pode ser bom, nobre, digno, que essa é a obrigação da alma eterna, esteja ela encarnada ou desencarnada. Ontem em Anápolis, fazendo uma palestra na Semana Espírita de lá, Semana Espírita inspirada, só oradoras mulheres. Os homens têm que correr atrás de nós, viu? Em São Paulo, quando na Federação Espírita de São Paulo, lotada, são 9 andares, chamou-se a diretoria para fazer parte do palco, sentados, enquanto eu ia fazer a palestra, de homens só tinha Alberto Almeida e o outro orador. Tudo mulher. Um grupo de mulheres assumiu a Federação Espírita de São Paulo em outubro do ano passado. Gente, elas chamaram, olha a inteligência, um homem para ser o presidente. Uma pessoa formidável, Roberto, e nos recebeu com muito carinho, já nos convidou para o grande congresso que eles vão fazer ano que vem em São Paulo, mas só mulheres mandando. Aí eu falei: gente, o espiritismo tem futuro. Quando eu levantei para falar de família, encontros e reencontros,
Eu disse logo, olhando para aquele palco lotado de mulher, o Alberto, constrangido até. Eu disse, gente, olha que maravilha. Vai chegar uma hora, foi meu primeiro comentário, de que nós, mulheres, não vamos mais conseguir esconder dos homens, que somos nós que mandamos no mundo. E esse dia está chegando. E eles, coitados, vão ficar muito desequilibrados. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque eles foram ensinados a mandar. Eles foram ensinados a matar a mulher quando ela quer ir embora. Eles foram ensinados a serem homens, machos. Alguém me contou que hoje existe o macho alfa. Gente, eu não quis nem saber o que era. Mas no imediato momento que alguém me contou alguma coisa sobre esse macho alfa, eu disse logo, graças a Deus eu tenho 61 anos, não vai aparecer macho alfa nenhum na minha vida. Porque eu quase disse, me dê quais são as características para eu identificar de longe. Nem sabia que isso existia. Mas quando você conversa com o pessoal mais jovem, você vê que isso existe. Portanto, meus amigos, quando você sente uma intuição dentro de você, disfarçada, você disfarça de que aquele não é um bom caminho, de que aquela não é a pessoa que vai te fazer feliz. Ouça a sua intuição. Porque todos temos intuição. Todos. Se intuição é mediunidade, todos a temos. Uma vez os espíritos amigos disseram aqui, confiem sempre na intuição de vocês. A intuição são as palavras do alto chegando ao coração de vocês. Então, a coisa está muito difícil? Vá até um cantinho, faça uma prece. Peça que as forças do bem que protegem todo o universo te apontem o caminho. E com certeza vão te apontar. Porque os caminhos que nós escolhemos, simples e ignorantes, foram tão tortuosos que ainda nos mantêm num corpo de carne. Necessitados de estar num corpo de carne. E já podíamos ter superado tudo isso há muito tempo. E aí, claro, tem muita gente que diz, para que ser perfeito? O importante é aproveitar a imperfeição. Mas não tem jeito. Seja através da dor, seja através do amor, nós vamos chegar lá. E quando nós somos perfeitos, Maíse, o que vai acontecer? Vocês pensam que a gente vai descansar? Não. Os espíritos dizem, aí vamos todos ajudar aqueles que ainda não são perfeitos. Então, não tem jeito. É trabalho, é conscientização, é alegria, porque somos chamados, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas Emmanuel, toda vez que alguém dizia essa frase, ele dizia através do Chico, não, nós somos todos escolhidos para trabalhar no bem, para fazer o melhor, para esquecer as mágoas, para transmitir o melhor do nosso coração ao coração do outro. Ele não deixava passar, não. Porque fica fácil, eu acho que eu fui chamado, mas não fui escolhido. Não, somos todos escolhidos a renovar a nossa própria vida. Então, não adianta dizer, eu tenho Deus no coração, e massacrar o outro, e não entender o outro, e dizer, aqui mando eu, e você é um tirano detestado dentro da sua própria casa, e você finge que as pessoas gostam de você. Mas uma pessoa que impõe sua vontade, seja quem for, tem um problema sério. Por isso existe a terapia, a holística, tudo aquilo que nós podemos buscar, que não está dentro da religião, mas que ajuda muito as pessoas a olharem para si mesmas. Houve por muito tempo pessoas que diziam, nossa, Freud estava errado, ninguém precisa estudar o seu inconsciente. De tempos para cá, todo mundo botou a mão na consciência e disse, não, Freud teve razão em muita coisa. Nós precisamos conhecer o nosso inconsciente. E se não temos o nosso inconsciente conhecido, nós vamos conhecer os nossos sentimentos, aquilo que brota de nós lá do fundo. Às vezes, inadvertidamente, você se vê sendo agressivo sem necessidade. Saiu, de repente, de você aquela atitude menos digna. Ora, então, sinal vermelho. André Luiz dizia, se você de um tempo para cá mudou sua personalidade, está tendo atitudes que não são comuns ao seu coração, à educação que você recebeu, sinal vermelho. Observe por que você está assim. Por que o rancor, por que a tristeza, por que a melancolia, a depressão?
que já é a maior doença do mundo. E em 2020, a ONU considera que haverá um número de depressivos tão grande no mundo que todos nós teremos que entender a depressão como a mais grave enfermidade do século XXI. E a depressão não chega de repente. É uma tristeza, é o não entendimento, é você fingir que está tudo bem, mas na verdade não está. Porque fingir, nossa, como nós sabemos fingir? Quantas pessoas eu conheci que carregaram por muitos anos a máscara? Está tudo bem comigo, essas coisas não me afetam, nada me atinge, eu estou sempre equilibrado. Não é verdade, porque as situações, as coisas, os sentimentos que brotam de nós nos desequilibram em muitos momentos. O que nós precisamos é ter o autoconhecimento maior que nós pudermos para sempre poder recomeçar. Eu vejo na plateia tantos jovens que mal começaram a sua vida na Terra. E olha, se há uma certeza, dizem que existem crises, né? No casamento, existem crises na idade, né? Os 40 anos, os 50 anos, mas pode ter certeza, a partir dos 60, se você olha para trás e tem muito do que se arrepender, você entra numa crise braba. Faça tudo o que seu coração disser, porque eu tenho certeza que eu tenho aqui todos vocês como corações que sabem escolher. Porque é claro que o nosso coração maluco já escolheu muita coisa errada, mas ele vai se evangelizando, ele vai se equilibrando, ele vai sabendo que a vida passa tão depressa. Quantos desencarnados aqui estão? E quando a gente fala sobre isso, eles choram. Porque ao olhar para trás, sabem que vão reencarnar brevemente em situações difíceis que poderiam ter evitado. Nós ainda estamos no corpo. O corpo é o nosso instrumento temporário. Vamos sair deles um dia. Mas enquanto estamos nele, nós vamos mudar a nossa vida. Chega de desencarnar chorando. Chega de desencarnar com 1000 justificativas. Chega de desencarnar fugindo dos nossos protetores espirituais, porque eles vão nos perguntar, e aí, você voltou, o que você fez? Vão nos perguntar, vocês não duvidem disso. E aí, você que veio da Terra, o que conta? Eu já contei aqui uma história extraordinária de um amigo do Chico, Lameira de Andrade, que contou ao Chico que recebeu um amigo desencarnado. Esse moço, esse senhor, teve um infarto no seu escritório, ficou 2 semanas em coma e morreu. E, claro, quando acordou, Lameira, que tinha sido amigo dele a vida inteira, estava na cama do lado para recebê-lo. Ele acordou e disse, Lameira? Mas você morreu antes de mim? Eu estou morto? E Lameira, meu amigo, ninguém morre. Eu vim te receber porque fomos amigos a vida inteira, para você saber que a vida continua. Lameira, minha família acabou. Lameira, minha família dependia de mim para tudo. Minha mulher, meus filhos não davam um passo sem mim. Lameira, eu era tudo para minha família, Lameira. Me conte devagar, há quanto tempo eu estou aqui? 2 meses. Ah, Lameira, 2 meses. Meu Deus, minha mulher se matou. Meu Deus, meus filhos se mataram. Lameira segurou a mão dele e disse, meu amigo, como nós voltamos da Terra com ilusões. 1 semana depois do seu enterro, toda a sua família se resolveu. O filho que não queria trabalhar, a filha que não sabia o que fazer da vida, a esposa, todo mundo. 1 semana depois, já que ele não estava mais, todo mundo saiu correndo atrás da sua solução. Então, não nos iludamos. Nossos familiares vão sentir saudade de nós, mas ninguém vai morrer conosco. A não ser que estejamos no mesmo avião. Isso pode ser. Eu me lembrei agora, Cristina, que uma vez um casal aqui do sábado à noite, nós fomos no mesmo voo. E era de noite, no meio da viagem, teve uma turbulência danada. E quando nós saltamos, depois da turbulência, chegamos bem no aeroporto, o casal veio falar comigo. E ele disse para mim, o moço, olha, eu fiquei tranquilo. A senhora sabe por quê? Porque nós assistimos sua palestra. E a senhora disse que o doutor Bezerra disse para a senhora que a senhora ia morrer velha. E aí, quando eu vi que a senhora estava no avião,
Eu falei para minha mulher, fica tranquila, a Maíse está lá na frente. Esse avião não cai. Como não caiu, né? E eu, para deixar ele com uma pulga atrás da orelha, falei, mas já pensou se meu karma tivesse mudado? Ele, eu não pensei nisso. Eu falei, podia ter acontecido, né? E isso também é uma verdade. Divaldo Franco contava, ele começou a fazer palestra aos 19 anos, está com 92, impossibilitado de caminhar, mas ainda fazendo palestra. Ele virá aqui na comunhão no segundo semestre. Já estou logo preparando o coração de vocês, porque ele vem se despedir. Porque ele, em 1960, lançou com seu Mário, lá na frente, a pedra fundamental da comunhão. Então, ele já nos informou que virá para a sua despedida, obviamente, porque ele já está com 92 anos e quer se despedir dessa casa. Alberto Almeida também virá para nós no sábado à noite e vai falar sobre identidade de gênero. Vai ser maravilhosa, palestra imperdível também. Quando nós tivermos a data, passamos para vocês. Mas a verdade é que Divaldo contou que uma vez Joana contou a ele que se ele não tivesse começado a fazer a tarefa dele aos 19 anos, Divaldo não é um orador, é um tribuno. Eu brinco com ele que na frente, em cima de cada orador, eu sempre vejo uma luz. Ele tem um fogareiro. Ele morreu de rir, porque disse que nunca ninguém tinha falado para ele que ele tinha um fogareiro na cabeça. Mas Joana contou que ele, no mundo espiritual, disse, se eu não começar minha tarefa aos 19 anos, que eu tenha um câncer de garganta que me leve rápido da Terra, porque é preferível que eu volte do que toda uma vida inútil sem cumprir a tarefa. E não duvidem que isso foi verdade, porque os espíritos contam que há muita gente na Terra indo embora porque não está cumprindo o que prometeu. E eram coisas grandes. Então, é preferível que a pessoa parta do que ficar se endividando cada vez mais. Ela vai embora, às vezes de forma inesperada, quando ela está viciada, quando ela tem dramas ocultos e prejudica outras pessoas. Ela vai, meu Deus, como é que fulano morreu desse jeito? Os espíritos não nos enganam. Dizem que é preferível que a pessoa volte para o mundo espiritual antes que ela passe toda uma existência de gravíssimos desequilíbrios e, desencarnada, sofra amargamente. Ela retorna, planeja tudo de novo, dessa vez com mais detalhes, e retorna. Então, quem sabe não seja o nosso caso. Quem sabe nós não tenhamos desprezado tarefas e retornamos dessa vez para abraçá-las. E futuramente abraçá-las com amor verdadeiro, sabendo que aquilo vai fazer parte da nossa vida, que aquilo é praticamente a nossa vida. E aí nós vamos encontrar, sem dúvida, Deus dentro de nós de uma forma tão gigantesca que nada nos será impossível. Meus amigos, a festa junina foi um sucesso graças a vocês, tortas aos montes, e havia tantos voluntários que pela primeira vez eu curti a festa e não abri uma torta. Toda hora que eu chegava lá, não, tem muita gente trabalhando. Eu aproveitei a festa pela primeira vez, porque tinha muita gente trabalhando e isso foi fantástico. As pessoas disputavam serem voluntárias do trabalho. Mas as pessoas estão mesmo sem dinheiro. Então, ano passado, nós tivemos uma renda de mais de 180 mil e esse ano a renda da festa junina foi de 150 mil. Nós precisamos lá no nosso lar trocar todo o encanamento. Imagine um lar de 47 anos. Toda a fiação elétrica das casas. E, infelizmente, vamos ter que, das 2 casas que recebem crianças com câncer, fechar uma. E a casa maior vai abrigar, claro, o maior número de crianças que vêm de outros estados e não têm onde ficar. E é um trabalho que o nosso lar faz também. São 30 crianças abrigadas e mais as crianças com câncer e suas mães. Então, imagine a reunião que teve hoje lá, todo mundo dando tratos à bola para descobrir como arrecadar dinheiro para que tudo isso seja feito. Mas eu não posso deixar de falar do agradecimento de todos nós que amamos o nosso lar, da minha irmã, que é presidente do nosso lar, por tudo que vocês fizeram.
Na verdade, vocês, plateia de sábado, que não tem compromisso direto com a casa, nos ajudam muito mais. Houve muitos médiuns dessa casa que, ao ver a cartela de R$15, tiveram uma síncope, porque R$15 era muito caro. Alguém me contou que, semana passada, o padre Fábio de Mello veio para um jantar no Lago Sul, cujo convite custava R$300, para um abrigo de crianças muito justo, no interior de São Paulo. Numa noite do jantar, o padre Fábio apareceu, cantou 2 músicas, depois retornou, cantou mais 2 músicas. 120 mil de tacada. Porque muita gente põe a mão no bolso e paga R$300. Quando nós vamos pedir uma cartela de R$15, a pessoa tem um filho verde. Alberto Almeida, que também tem um trabalho extraordinário no Pará e está passando o pires de tanta necessidade. Eu fui ao Uberaba mês passado. O lar que Chico Xavier fundou está fechando as portas. Porque o espírita... Alberto disse para mim, mas a culpa é nossa. Nós inventamos, acho que nas nossas palestras, que o espírita não tem que fazer caridade. Que o dinheiro é um vil metal. Porque quando você vai oferecer uma coisa para um espírita, minha Nossa Senhora... O Rio de Janeiro está falido. Maria Bethânia está cantando numa boate durante 4 quartas-feiras. R$350 por cabeça. Tudo esgotado. Então, a verdade é que nós temos as nossas prioridades. Infelizmente. E eu agradeço demais a vocês, porque eu sei que todo ano a prioridade de vocês são tortas. E vocês sabem que a minha morte ideal vai ser o dia em que eu vou morrer aqui no palco, sufocada pelas tortas. E vocês não vão ser culpados. Meu Deus, eles sabiam que ela era diabética. Mas vai ser uma morte linda. Ou então uma chuva de chicabom. Amigos, uma última coisa antes de passar a palavra para a Cristina. Eu tenho amigos no meio da plateia, amigos muito antigos. E eles me contam algumas coisas interessantes. Eles contam que tem gente que senta para assistir a palestra, liga o tablet ou o celular e finge que assiste a palestra. Então, eu queria dizer a essa pessoa que eu fico feliz dela se sentir magnetizada por mim, mas não tão atraída que a faça olhar para mim. E a segunda coisa é que há pessoas que chegam aqui no meio da tarde e guardam lugar para outras. Meus amigos, o que é isso? Eu tenho certeza que é um boato sem razão. Que nenhum de vocês, meninos de sábado, fazem isso. Porque quando aparece história na comunhão, eu sou a única e a primeira a dizer, não é menino de sábado. Quando tem alguma confusão, eu digo logo, não é menino de sábado. Porque eu conheço os meninos de sábado. Eu sei que ali ninguém faz isso. E eu sei que isso é um boato puro, nenhum de vocês chega aqui e põe bolsa para guardar lugar para outra pessoa. E se isso estiver acontecendo, diga a outra pessoa que chegue cedo, porque é muito triste você colocar bolsas em lugares invisíveis, sem saber se a pessoa vem mesmo. Mesmo que a pessoa venha, não façamos isso. Se é que eu posso pedir alguma coisa a vocês. Se vocês continuarem fazendo, claro, fica na consciência de vocês. Já imaginaram, vocês desencarnados, dizendo a Dr. Bezerra de Menezes, mentor extraordinário dessa casa, Dr. Bezerra, eu não perdi um sábado. Estava ali, firme. Dr. Bezerra olhando aquele quadro que sai da nossa cabeça quando a gente morre. Mas engraçado, eu vejo lugares vazios com a sua bolsa. E o pior é que não vai ser Dr. Bezerra de Menezes que vai nos receber, para começar. Segunda coisa, não vai ser ele a nos falar das nossas bolsas, vai ser a turma dele. E não duvide, você não escapa. A equipe de Dr. Bezerra de Menezes é formada de 10 mil espíritos. 10 mil. Então, quando você ora por Dr. Bezerra, não duvide, alguém da falange dele sempre virá para te socorrer. Isso é extraordinário e é verdadeiro. Eu vejo o Dr. Bezerra de Menezes, Eurício Bassanufo, Frederico Júnior, que é o mentor do nosso sábado à noite. José Grosso, sempre aqui preocupados conosco, procurando nos olhar, procurando nos examinar,
física e psiquicamente, para que a cada sábado que nos encontramos saiamos melhores, para espalhar para o mundo essas coisas que nós conversamos aqui. Por isso, que Deus dentro de nós signifique uma nova vida, não só para nós internamente, mas externamente, nós façamos as pessoas perceberem que mudamos tanto que elas vão perguntar o que está acontecendo conosco. Então nós vamos contar que decidimos que dessa vez não haverá data limite para a nossa renovação. Chegamos ao final desse vídeo. Deus não está em algum lugar distante, Ele está em você e em mim, sempre. Reconhecer isso é um passe espiritual, uma porta que se abre para viver de modo consciente, amoroso e cheio de propósito. Este é o grande chamado. Que tal ativar essa presença divina? Faça um gesto de amor hoje, cultive um pensamento elevado, ofereça perdão. Mesmo um pequeno ato pode se transformar em um canal solene de luz. Lembre-se desta frase. Quando Deus ocupa seu coração, você se torna templo vivo, e seu viver, uma oração contínua. Que essa mensagem te transforme. Você pode ser agora uma luz viva, irradiando paz e evolução.